Eduardo Felipe. Link, acha que a educação está em uma crise que não volta mais como antes? Universidades com vagas sobrando, sem perspectiva de empregos no fim de um curso. Além disso, a anarquia do conhecimento pulverizado no meio virtual. Mas, cara, esse papo é bom. Esse papo é bom porque eu estou há um tempo já tendo essa interlocução com diferentes pessoas. Até mesmo aqui em casa, Thaís, eu conversando bastante sobre isso. Olha só, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Deixa eu começar do começo essa conversa. Muita gente, sério, vocês não têm noção, muita gente me pergunta, e essa aqui é mais uma dessas perguntas, assim, claro, perguntas diferentes, mas todas elas têm um núcleo ali comum que é, qual é o futuro da universidade? Qual é o papel da universidade na vida da gente? Se é que ainda tem papel, se é que a universidade ainda tem algum lugar, se é que a gente precisa da universidade, porque isso é um processo contínuo, não é de agora, né? Mas vamos pegar o Brasil das últimas décadas, não vamos fazer um estudo muito longo, porque aí também depende de certos estudos que eu nunca fiz. Mas assim, pegando a realidade brasileira das últimas décadas, vocês podem ver que a universidade, ela sempre teve muito vinculada a uma ideologia da diplomocracia, que era um certo encanto, um certo poder simbólico em volta do diploma, né? Muitas vezes até, por exemplo, isso acontecia muito com mulheres, no interior isso rola direto, tá? Eu sei porque eu dei aula muito no interior para mulheres, então isso rola direto ainda, que é das meninas fazerem a faculdade, terem o diploma e depois pendurar na parede e casar e virar dona de casa. Então, assim, isso rola bastante. E tem aquela coisa que você vê nos mais velhos, aqueles bem mais velhos, vocês podem ver assim, o encanto que eles têm quando eles falam que eles têm alguém na família que é doutor advogado, que é engenheiro, médico mesmo. É o glamour sobre certas profissões, etc, etc. E tudo isso passa pela universidade, tudo isso passa pelo diploma, né? Pela detenção de um diploma. E daí, hoje se discute o quanto que a gente está vivendo um mercado. Esse é o avanço do neoliberalismo, né? Então, assim, a gente não tem mais carreiras fixas, tudo é muito fluido, tudo é. A modernidade líquida do Bauman já está virando modernidade gasosa. Então, assim, isso faz com que, cara, você se forma, você detém conhecimentos que, sei lá, daqui 2 anos já estão desatualizados, e além disso, tu não consegue muito trabalhar, às vezes, para aquilo que tu estudou, porque quando tu chega no mercado de trabalho, o mercado de trabalho já está contra a cara, as coisas estão mudando muito rápido, com o avanço das inteligências artificiais, a gente ainda não tem noção direito do quanto que a coisa vai bagunçar para um caralho o mercado de trabalho, talvez até a ponto, inclusive, de nem bagunçar tanto, a gente ainda nem tem noção, a gente não sabe, sabe quando tu diz assim, o estrago vai ser grande, bom, isso a gente já é alguma coisa que a gente sabe, mas a gente, por enquanto, não sabe sequer se o estrago vai ser tão grande assim, capaz de às vezes nem ser tanto, e talvez seja bastante. Mas assim, eu vejo aqui, tirando aqui por casa, né? A Thaís é formada em publicidade e a Thaís começou o curso de letras. O curso de letras a Thaís não concluiu. Então ela tem uma graduação em publicidade e propaganda e tem um curso de letras cursado mais da metade, vamos dizer assim. Ela trabalhou por um período em agência, papapá, era a rainha do Photoshop, encheu o saco, foi trabalhar como tradutora. E a Thaís chegou a ser coordenadora de um setor internacional, aí de uma multinacional, mandando as traduções para o mundo todo. De uma hora para outra, ela foi demitida. Por quê? Porque a inteligência artificial passou a fazer o trabalho dela. Aí agora ela está trabalhando com o UX, né? Eu estou falando tudo isso, assim, eu estou pegando a Thaís aqui, coitada, tá com a orelha vermelha ali no quarto, né? Eu tô falando dela. Mas é que ela é um exemplo bom para mim, assim, do quanto que a pessoa foi estudando tal coisas que a vida foi levando ela para fazer coisas que ela não estava esperando que ia fazer. Aquilo que ela viu na faculdade, ela não usou diretamente no mercado de trabalho. No meu caso, talvez não seja tão diferente, né? Eu sou formado em cinema, certo? Mas eu tô aqui com um canal no YouTube. Precisa da formação em cinema para ter canal no YouTube? Não, muita gente tem canal no YouTube e não é formado em cinema. Só que aí vem um ponto, tá? Eu tô pegando esses casos anedóticos, a gente pode extrapolar isso para muita gente, né? Para muita gente que tá aí fazendo uma faculdade, que tá se formando e sente que o que aprendeu, o que sabe, não tem uma serventia direta para conseguir um emprego, ou para conseguir um emprego bom, ou para ganhar dinheiro, ou para sei lá o que for. Ok, tudo isso. Só que assim, aí vem um negócio, tá, gente? E não se iludam, não caiam na cilada do papo de, bom, então por causa disso tudo, a universidade, por causa disso tudo, a educação formal como um todo, ela deixou de ser importante. Não caiam nessa. Porque existe aí uma outra questão fundamental, que é capital cognitivo-cultural. Olha só, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Já que eu peguei a Thaís de estudo de caso, vamos pegar de novo. A Thaís só conseguiu migrar de carreiras e se fazer bem sucedida nas carreiras que ela ia pipocando, porque ela teve uma boa formação lá atrás. Não uma formação direta, do tipo, as coisas são feitas assim. Isso realmente se passou, atualizou, mudou, o que ela aprendeu na faculdade não é mais do mesmo jeito que é feito. Mas aí tem a ver uma coisa, vocês podem perguntar para essa galera o pessoal da neurociência, vocês podem perguntar, existe um trabalho do cérebro, sacou? O teu cérebro está trabalhando. O teu cérebro foi educado, foi treinado a ser versátil, a ser esperto, a sacar problemas, a buscar soluções.
Por isso que eu, como professor universitário, sempre defendi para os alunos, galera, eu não estou formando vocês para o mercado, porque quando vocês botarem o pé no mercado, ele já não é o mesmo do que eu estou falando agora para vocês. Não tem como eu, como professor, formar vocês para o mercado. Não me cabe isso. Me cabe fazer vocês inteligentes, fazer vocês espertos, fazer vocês sagazes. Porque daí, quando vocês chegarem na porra do mercado de trabalho, vocês realmente vão ter que se virar. Agora, se você é esperto, você encontra um jeito, cara. Isso é um ponto de corte no Brasil entre quem é rico e quem é pobre. Porque eu já cansei de falar isso para vocês, o pessoal não acredita. Os filhos de rico estudam nas melhores escolas, estudam nas melhores universidades. O filho do rico não precisava disso. Ele é herdeiro, cara. Ele pode ser um completo imbecil. Por que que o filho do rico continua estudando? Por que que o filho do rico lê a obra completa do Shakespeare? Eu sempre dou esse exemplo porque eu tive um aluno que era filho de banqueiro que tinha lido a obra completa do Shakespeare. E ele não estava inventando, não. O cara realmente tinha lido a porra toda. Se não tinha lido tudo, tinha lido quase tudo. Porque isso produz inteligência, não direta. Ele não vai aplicar o Shakespeare para depois administrar o banco do pai. Ele foi treinado a ter um cérebro, a produzir conexões neurais. Aí me falta vocabulário porque não é bem a minha área esse negócio. Mas ele foi treinado, ele foi estimulado a ser inteligente. E isso, galera, isso é a parte cruel desta merda de país e mundo desigual. Porque isso já tá lá no berço. Da criança da classe média, com pais que conseguem ser mais presentes, e a criança rica, ela desde cedo, ela é hiperestimulada. Hiperestimulada não, a palavra é ruim. Ela é estimulada, não é hiper. Ela é estimulada a desenvolver a sua inteligência, a sua criatividade. Tem uma série de atividades, de desenhar, de coisas que vão deixando ela desde cedo já muito esperta. E o que acontece com a criança do pobre? O pobre trabalha para um caralho. O pobre muitas vezes não consegue nem a creche para a criança. O que acontece? Desde cedo essa criança está entupida na frente de um celular, na frente de uma TV. Sabe o que isso vai produzir lá na frente? A manutenção dessa desigualdade. Isso já é o começo da manutenção dessa desigualdade. Então, esse é o motivo que o filho do rico continua também indo para a universidade. A educação formal, ela não vai te preparar para o mercado, a educação formal cada vez menos vai ser capaz de te preparar para o mercado. Mas não caia na cilada de que não precisa. Então, com isso, foda-se. Porque isso é de interesse justamente de quem está no topo que você acredite. E uma das maneiras também, inclusive, de fazer a gente de trouxa é essa caralhada aí de Unisquina que fica aí se lançando e dizendo assim, a gente aqui forma para o mercado. Cara, ninguém forma para o mercado. Nem aquela que se diz putinha do mercado, nem a federal, ninguém está formando para o mercado. Não caio nessa. Se a universidade fala que forma para o mercado, então fudeu, porque lá não tem nada para aprender. Porque primeiro ela não vai conseguir te formar para o mercado, não é questão que ela não queira, ela não consegue mais. Então, assim, não vai te formar para o mercado, então se ela diz que só faz isso, então o que ela faz não presta, então não faz nada. Então procure outra, eu vou criar uma universidade particular e o slogan vai ser a universidade que não te forma pro mercado. A universidade te ensina a ser malandro. Vou ver se eu não ia entupir de aluno nessa merda. E o pessoal aqui tá achando que eu tô falando só da área de humanas. Não é, cara. Não é. Bom, eu tenho um exemplo de professor. O cara é engenheiro, virou professor de teoria literária, um dos mais foda aí que tem. Mas é formado em engenharia, nunca fez letras. Só que ele foi dar aula na época do auge do estruturalismo. Então ele sabia pegar aquelas construções que o pessoal gostava na área de letras, de fazer aquelas análises narrativas, todo aquele campo da narratologia que pega e faz uma série de cálculos. O cara era engenheiro, o cara sabia fazer isso, entendeu? Isso que eu tô falando, gente. Mesmo nessas outras áreas, o pessoal tá achando que eu tô falando de humanas. Gente, tô falando de qualquer área, tá, sacou? Qualquer área. É óbvio que, dependendo da faculdade que você tá fazendo, você vai ser mais estimulado a desenvolver certas inteligências do que outras. Isso é óbvio. Por exemplo, eu sou um completo ignorante para fazer cálculo. Toda vez que eu tento aprender derivada integral, toda vez que eu tentei me debruçar nesse negócio, e várias pessoas já me explicaram, eu entendi na hora, da 2 dias eu desentendo. Até porque eu não pratico esse saber, gente. Eu quero saber sobre isso porque eu quero entender muito da filosofia do Leibniz, o Deleuze trabalha com isso. Eram filósofos que foram para matemática para poder explicar certas coisas. Tu acha que um cara que aprendeu essa porra, aí vamos supor, o cara se formou em engenharia, aprendeu derivada integral, aí ele vai pro mercado de trabalho, ele não tem emprego, ele vai virar qualquer outra coisa que não tem nada a ver com a área dele. Tu acha que essa inteligência indiretamente não vai vir porque o cérebro dele tá quente, cara? Ele foi estimulado? É isso que eu falo. Não caiam na cilada de que isso é um capital, a gente tá no capitalismo. Então não caiam na cilada que esse capital cultural cognitivo, ou seja, de te dar um repertório cultural, seja, e quando eu falo repertório cultural, não é você saber filmes, pode ser isso também, mas repertório cultural tem a ver com você saber fazer cálculo, isso é um repertório cultural. Então, assim, não caia na cilada que o fato de vocês não terem um repertório cultural e de não terem sido constantemente estimulados a nível cognitivo, de conseguir pensar e raciocinar e se virar, não pense que isso não faz diferença. Então, para voltar, de novo aqui, pegando, já que eu comecei com a Thaís aqui de estudo de casa, ela vai ficar furiosa quando ela ver essa porra. Ela não teria conseguido chegar onde ela chegou. A Thaís é muito talentosa, e eu não tô puxando saco só porque é minha esposa, não sei o quê. Não, a Thaís é muito talentosa no que ela faz. Mas ela se questiona, né? Do tipo, pô, por que eu não fiz a faculdade da área? Por que não sei o quê? Eu falei, cara, mas o lance não é nem esse. E outra coisa, por exemplo, eu agora, vamos pegar no meu caso também. Como eu disse, para ser youtuber não precisa fazer cinema.
E tem youtubers muito mais bem-sucedidos do que eu, muitos tantos youtubers bem bem-sucedidos do que eu, que não fizeram cinema e tal. Agora, eu consigo me virar, eu consigo fazer muita coisa aqui, que eu só consigo justamente porque eu tive essa faculdade lá atrás. Eu consigo dissertar muito assunto, eu consigo fazer muito live do caos. Por exemplo, tem muito cara aí, tá, tem youtuber grandão, mas os caras não conseguem se segurar em meia hora de live. Por quê? Porque estão sempre falando em cima de roteiro que os outros produzem. Esse conhecimento o cara não tem. Então, assim, eu quero dizer o seguinte, mesmo que tu, pra tua vida, de novo, vou repetir, mesmo que na tua vida tu derive pra outra área, sabe? Pô, me formei em X e acabei fazendo Y, saiba que se você teve uma boa formação, esse conhecimento ele vai fazer diferença, nem que seja indiretamente, só por causa que essa porra serviu pra ficar exercitando e estimulando teu cérebro por muito tempo. Tu tem um cérebro maromba, sacou? Tu tem um cérebro maromba. E isso faz uma diferença, isso é um dos motivos da porra da desigualdade social que a gente tem. Porque uma das maneiras que você tem de manter essa desigualdade social é condicionar o pobre, nivelar o pobre por baixo. A melhor coisa para manter o pobre é nivelar ele por baixo. Por isso que toda vez, em boa parte da minha carreira, foi dando aula para escolas pobres, universidades pobres. A universidade não era pobre, né? A universidade frequentada por pessoas pobres. Eu sempre nivelei por cima. E eu falava para eles, olha, vai doer, mas eu não vou compactuar com essa manutenção aí da desigualdade. Porque quando eu dou aula pro banqueiro, eu posso botar o nível lá em cima, pro filho do banqueiro, e porque quando eu vou pra filha da faxineira, eu tenho que nivelar por baixo. Não, é óbvio que tu tem que dar, às vezes, introduções maiores, subsídios maiores, porque a pessoa já não vem com a base. A metáfora que eu sempre usava em sala de aula é a seguinte, eu não vou dinamitar uma montanha para que o aluno que tem dificuldades, ele precise andar só 10 passos para chegar no pico. Não, aquele que tem mais dificuldades, a gente vai ensinar desde o começo, como é que tu sobe, né, todas as técnicas possíveis de alpinismo, tu vai dar as ferramentas, tu vai dar tudo isso, mas assim, subir a montanha é contigo, irmão. Subir a montanha é contigo e não dá, sério, não dá para nivelar por baixo, porque isso é a manutenção dessa diferença. Então, assim, estudar ainda é fundamental, sacou? Estudar te faz esperto, seja pro que vier lá na frente. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos da Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos da Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.